Boa noite, brasileiros de Pernambuco. Nesta semana em que a Globo Recife completou 45 anos, um Globo Repórter especial. Vamos embarcar numa viagem. Juntos, voltaremos aos primeiros anos da nossa emissora no estado. Você vai ver imagens históricas, muitas ainda inéditas. Nossos arquivos gravados em filme se transformaram num surpreendente documento sobre a vida pernambucana nos anos 70 e 80. Quantas surpresas e quantas mudanças podemos observar nestes valiosos registros. Quem chegou a ver o Galo da Madrugada com apenas 75 foliões? Recife ainda não tinha a segunda ponte do Pina. Da famosa Igreja dos Martírios, construída em 1796 e derrubada em 1973, diziam que não restou nenhum registro. Mas descobrimos que ela foi mostrada sim, em nossas primeiras reportagens. A Casa Navio, a grande enchente de 75, a terrível seca dos anos 80 e muito mais. O escândalo da mandioca, o futebol em branco e preto, cenas inesquecíveis que os mais velhos vão rever e os mais novos vão conhecer. Recife, Avenida Boa Viagem. Aqui, onde hoje está erguido um prédio, existia uma casa muito diferente. A Casa Navio, em formato de embarcação, foi construída pelo empresário Aldemar da Costa Carvalho. Virou cartão postal. Foi filmada por Hollywood. Lembrava o navio Queen Elizabeth e tinha até cabine de comando. Construída em 1940, a casa hospedou muita gente importante, como o presidente Juscelino Kubitschek. A Praia de Boa Viagem já era famosa, com as belezas naturais, as areias brancas, o calçadão, local de passeio e a beleza das mulheres. Uma época de efervescência cultural. Ângela Maria cantou Babalu no Geraldão. O Quinteto Violado tocava sucessos. Pra nós viver igualados, sanguessuga, nosso amor pede mais fuga do que essa que nos... Assim como Zé Ramalho em admirável Gado Novo. Roberto Carlos se tornava um cantor romântico. Nem eu sou romântico, né? E Fafá de Belém deu uma canja na entrevista. Como a brisa da prema. Luiz Gonzaga, o rei do Baião, tocou e cantou Vida de Viajante com o filho Gonzaguinha. Elba Ramalho e Geraldo Azevedo começavam um grande encontro. E quase fome e sede passaram. E Alceu Valença pisava na Fulô. Os festivais de música faziam sucesso em todo o país. A Globo, em Pernambuco, promoveu alguns. E o Vamos Abraçar o Sol. A peça Um Sábado em 30 já estava nos palcos e ficou durante 50 anos em cartaz. Tua mulher ter filho? Sim. Mas em quem? No céu, os shows da Esquadrilha da Fumaça. O aeroporto dos Guararapes causava sensação. Os bingos reuniam uma multidão, como o do Náutico. O carnaval era de salão. Os clubes português e internacional lotavam, assim como os bailes do Esporte, do Náutico e do Santa Cruz. O Galo da Madrugada saiu pela primeira vez em 1978 com apenas 75 pessoas. No mesmo ano, o Homem da Meia-Noite completava 46 carnavais.
Holiday on Ice era sucesso. Nas festas de rua, a mulher que vira macaco dava medo em todo mundo. E programaço era ir para o Horto de Dois Irmãos nos feriados. Na Páscoa, conhecer o novo Teatro da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. Uma história que começou com a encenação nas ruas de Fazenda Nova por Epaminondas Mendonça e foi melhorada pelo casal Plínio e Diva Pacheco. Da paixão pelo teatro surgiu a paixão entre o casal e a ideia de construir um novo espaço, 100.000 metros quadrados. Em 1972, começou a tradição do São João de Caruaru, com a ideia de Agripino Pereira e da esposa Teresa de fechar a rua São Roque para comemorar com os vizinhos e amigos. Depois, a tradição seguiu com o apoio das irmãs Lira, que levaram a festa para a rua 3 de Maio. O comércio do centro do Recife fervia no Dia dos Namorados. Todo mundo queria ganhar um presente. Todo ano eu ganho um presente dela e tem que dar, né? Mas nem tudo era festa. Faltava água nas cidades e também em Boa Viagem. E as calçadas ficavam cheias de baldes. Também faltava gás de cozinha. E os estudantes faziam protestos contra a muriçoca do Rio e Pojuca e a mentira no Brasil. Eram muitas as jangadas nas praias de Olinda, que também sofreu com o avanço do mar. A rodoviária do Recife era no cais de Santa Rita e no centro da capital, a estação central de trem sempre lotada. Foi uma década que mudou o desenho da capital, com obras que modernizaram o entorno urbano do Recife e projetaram uma grande metrópole. Outras foram polêmicas. Em 1973, parte do bairro de São José foi destruído para continuar a construção da Avenida Dantas Barreto. Tratores colocaram abaixo ruas, casarões antigos, lojas e a Igreja do Senhor Bom Jesus dos Martírios, construída em 1796 e que era tombada pelo Conselho Federal de Cultura como patrimônio histórico. O prefeito do Recife, na época, Augusto Lucena, conseguiu o destombamento com o Ministério da Educação e Cultura. Na última missa, a igreja estava lotada. Ainda em 1973, a nova Avenida Dantas Barreto foi inaugurada. Para construir a segunda ponte do Pina, foi necessário implodir o antigo prédio do Detran em 1978. Acompanhamos passo a passo, desde a instalação da dinamite no local até a explosão que reuniu muitos curiosos. Foi construída no sentido Zona Sul a ponte que liga a Ilha do Leite à ilha de Joana Bezerra e o viaduto Capitão Temudo, também conhecido como viaduto do Cabanga. Surgiu uma ideia na época revolucionária: construir um estacionamento gigante próximo ao centro. Com vagas para 2.400 carros, foi aberto em 1980 o estacionamento periférico da Joana Bezerra. Mas o estacionamento não durou nem 5 anos. No final, foi usado como pista de corridas de carros.
Em 1979, a obra do contorno do Recife, incluindo a duplicação da BR-101 e a construção de mais 5 viadutos, melhoraram e organizaram a circulação e o acesso à capital. Em 1975, começou a ser construído no Curado o novo terminal rodoviário do Recife, o TIP. Ficou pronto 4 anos depois, mas não tinha como chegar lá. E os passageiros só usaram o terminal em 1986. A enchente de 1975 no Recife ficou para sempre na memória dos pernambucanos. No início da noite do dia 17 de julho, as águas do Capibaribe começaram a invadir a cidade. O rio transbordou. No dia seguinte, 80% da área urbana estava inundada. Uma cidade embaixo d'água. $40.000 desabrigados, 100 pessoas morreram, 67 na capital. Foi decretado estado de calamidade pública. No meio da enchente, um boato deixou a população em pânico: o rompimento da barragem de Tapacurá. Era mentira, mas muitos acreditaram que fosse verdade, causando medo e correria em toda a cidade. As imagens eram de desespero, uma histeria coletiva. Para evitar novas tragédias, a construção de barragens em Pernambuco marcou a década de 70. Entre elas, a barragem de Goitá e a de Tapacurá. A mais importante foi a barragem de Carpina, um grande reservatório com capacidade de armazenar 270 milhões de metros cúbicos de água. Em maio de 1978, foi inaugurada a barragem de Carpina. No centro do Recife, milhares de pessoas acompanharam o discurso do presidente da República, Ernesto Geisel, que veio entregar a obra. Estou assim, com o meu débito para com o povo de Recife saldado. Outra obra importante no Recife para acabar com as cheias do Capibaribe foi a construção da nova Ponte da Torre, em 1978. Em 1975, a enchente do rio Una deixou famílias desabrigadas em Palmares. Dezenas de casas foram destruídas pela força da água. Desesperados, os moradores não queriam perder o que tinham em casa. Este carregou um fogão na cabeça. Cinco barragens em construção na zona da Mata Sul para evitar as grandes enchentes. E a maior de todas é esta aqui, a Cerro Azul, que vai conter o rio Una e formar um lago com capacidade para armazenar mais de 300 milhões de metros cúbicos de água. As grandes enchentes nesta área ocorrem entre junho e julho. Viúva, mãe de 10 filhos, trabalhando nas frentes de emergência. A grande seca revelou símbolos da resistência, como a dona Iraci. E mais, a briga entre as famílias do sertão e o escândalo da mandioca. É daqui a pouco. Do fim dos anos 70 até a metade dos anos 80, aconteceu uma das secas mais devastadoras da região. Deixou miséria e fome. Açudes sem uma gota d'água.
a imagem da terra quebrada, sem vida, em torrões, o gado magro. Registros que impressionaram o povo brasileiro e correram o mundo, mostrando pela primeira vez a realidade dos sertões. Para essa população flagelada, a saída do sufoco é o governo. Mas a grande esperança é a chuva, que deve acontecer nos primeiros dias de janeiro. Mas veio pouca chuva. O nível das barragens continuou baixo. Sem água, muitos agricultores perderam toda a plantação. No sertão foi ainda pior. Os caminhões pau de arara levaram milhares de nordestinos embora para o sudeste. Com fome e sede, eles buscavam uma vida melhor. O êxodo do Nordeste, na triste figura do retirante, revelou também um dos símbolos da resistência, as viúvas da seca. Antes desconhecidas, elas nos mostraram histórias de superação. Abandonadas pelos maridos que iam atrás de uma vida melhor, as viúvas da seca tinham que cuidar da casa, dos filhos e ainda trabalhar. A senhora não fica preocupada em sair assim tão cedo e deixar as crianças? Fico preocupada demais, mas não tem outro jeito a fazer. Dona Iraci fazia parte da frente de emergência que reuniu milhares de trabalhadores para a construção de açudes e barragens na área da seca. Algumas imagens ficaram marcadas na nossa memória como símbolos da seca. O jegue carregando barris de madeira para levar água aos sítios mais distantes. Os caminhões-pipa distribuindo água para milhares de famílias. No Piauí, um dos estados mais afetados, a mulher tenta tirar a água do poço que está seco. Uma imagem que impressiona. Para tentar amenizar a seca, foi colocado em prática no semiárido o MODARTE, o projeto de modificação artificial do tempo, coordenado pela SUDENE e pela Aeronáutica. Os aviões da Força Aérea Brasileira eram usados para espalhar uma solução de água e sal nas nuvens e aumentar o volume delas para provocar a chuva. Em 2017, a seca volta a castigar Pernambuco. A falta de água há 6 anos na região revela imagens nunca antes vistas, como a barragem de Jucazinho, no Agreste, completamente seca. Metade dos reservatórios estão secos. Hoje, são mais de 120 municípios que estão em estado de emergência por causa da estiagem no estado. Foi também no sertão que as brigas entre famílias acabaram em muitas mortes. Na cidade de Exu, foram mais de 40 mortos na guerra entre as famílias Alencar, Sampaio e Saraiva. As famílias passaram por reuniões promovidas pelo Exército e pela Igreja. Luiz Gonzaga pediu a ajuda do vice-presidente Aureliano Chaves. Em 1981, o governador Marco Maciel decretou a intervenção militar no município e as mortes cessaram. Em Floresta, a 250 quilômetros de Exu, a briga entre as famílias Ferraz e Novaes também foi notícia. Em setembro de 1993, o Procurador-Geral do Estado, Sérgio Higino, entregou ao presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Carlos Xavier, o documento que pedia a intervenção estadual no município. Além de símbolos da resistência e da coragem do nordestino, os períodos de seca revelaram também os malandros e espertos que
que se aproveitaram do fenômeno natural para enganar as autoridades, o povo e ganhar dinheiro. Acompanhamos um dos maiores escândalos financeiros de Pernambuco, um calote milionário no Banco do Brasil, no município de Floresta, no Sertão. O caso aconteceu no início dos anos 80 e ficou conhecido como o escândalo da mandioca. Centenas de pessoas, entre elas fazendeiros da região, teriam se beneficiado com o dinheiro de falsos financiamentos para o cultivo da mandioca, no município de Floresta. Recebiam dinheiro do Banco do Brasil e não plantavam nada. Além disso, o solo da região não servia para o cultivo da mandioca. Os golpistas ainda recorriam ao seguro agrícola, alegando perdas com a seca. Não pagavam o empréstimo e ficavam com o dinheiro comprando terrenos, casas e automóveis. Até o gerente do Banco do Brasil estava envolvido. Localizamos, na época, uma fazenda que pertencia a um dos golpistas, Antônio de Oliveira Silva, conhecido como Antônio Rico. A casa, que estava sendo construída por ele, era considerada a mansão mais luxuosa da região. A mansão da Fazenda Papagaio não foi concluída. Ela está abandonada há 3 anos. Foi projetada com tudo o que existe de mais moderno no estilo colonial. 5 suítes com ar-condicionado, piscina, quadra polivalente de esportes. Mas há 3 anos, quando houve a denúncia do escândalo da mandioca, a Justiça Federal interditou toda a Fazenda Papagaio. O golpe acabou em tragédia. O procurador da República, Pedro Jorge de Melo e Silva, denunciou os envolvidos no desvio do dinheiro do Banco do Brasil e foi assassinado em março de 1982. O enterro reuniu centenas de pessoas no cemitério Santo Amaro, no Recife. Encarregado de apurar a fraude da mandioca na agência do Banco do Brasil em Floresta, o procurador foi vítima de seu zelo profissional. 7 pessoas foram consideradas suspeitas de participar do assassinato do procurador. Entre elas, o major da Polícia Militar, José Ferreira dos Anjos. Você tinha mais alguma instrução especial do Major Ferreira? Tinha sim, para tirar na cabeça. O Major Ferreira foi condenado a 31 anos de prisão, mas ele fugiu do quartel e só voltou a ser preso anos depois, em 1996, na Bahia. 6 condenados pela morte do procurador foram obrigados a cumprir as penas determinadas pela Justiça. Quanto aos envolvidos no sistema de corrupção, alguns tiveram penas brandas, outros acabaram sendo obrigados a devolver terras e dinheiro da União. A mansão está nas mesmas condições do tempo em que fizemos a denúncia. A obra foi embargada e hoje é moradia de morcegos, abelhas e dos bodes que procuram abrigo aqui. O nascimento do porto de Suape e o fim da era do algodão. Como a irrigação transformou a terra seca em um oásis de frutas tropicais. É daqui a pouco. Um sonho antigo de muitos pernambucanos e de políticos de vários partidos começou a se tornar realidade nos anos 70. Finalmente saía do papel o Complexo Industrial Portuário de Suape, que traria desenvolvimento não só para Pernambuco, mas para todo o Nordeste. A estratégica posição geográfica e a infraestrutura moderna tornariam Suape um dos principais portos das Américas. A pedra fundamental foi lançada em 1974. Ela não é importante apenas para Pernambuco, isso é preciso salientar. Ela é importante para o Nordeste e importante para o Brasil.
Nós mostramos o primeiro navio que atracou no novo porto de Suape em 1982. Foi a corveta Forte de Coimbra, da Marinha do Brasil. Em 1983, eram 2,5 km de área para atracação de navios, o que permitia receber ao mesmo tempo 11 embarcações de grande porte. Estávamos lá na partida do primeiro navio carregado. O petroleiro Norma é o primeiro navio a sair carregado do porto de Suape. Ele está levando 15 milhões de litros de álcool para Salvador. E no final deste mês, outro navio vai levar 13 milhões de litros de álcool deste porto para os Estados Unidos. O novo porto já atraiu 100 empresas que geraram 20 mil empregos diretos e 50 bilhões de reais de investimentos privados. O sociólogo Gilberto Freire, autor do livro Casa Grande e Senzala, escreveu sobre a importância do açúcar no desenvolvimento do país e de Pernambuco. Foi o açúcar que constituiu a substância germinal para o desabrochar dessa civilização hoje nacional. Em 1972, eram muitas as plantações de cana-de-açúcar no estado. Com a crise mundial do petróleo, nasce em 1975 o Programa Nacional do Álcool, o Proálcool, uma alternativa para a gasolina. Com isso, a produção de cana-de-açúcar triplicou no Brasil. Os trabalhadores começaram a exigir melhorias de salário e de condições de trabalho. E foi em outubro de 1979 que aconteceu um importante movimento social que mudou a relação entre patrões e empregados. A grande greve paralisou as atividades em Pernambuco e mobilizou mais de 100 mil canavieiros. Foi o primeiro movimento grevista do campo depois do golpe militar de 1964. A greve terminou, mas hoje ninguém foi trabalhar porque o dia foi dedicado às comemorações. Os usineiros também foram obrigados a investir na modernização das usinas e em tecnologias que passaram a proteger o meio ambiente. Foi o caso do vinhoto, um resíduo da destilação do álcool. Na década de 70, as usinas jogavam o vinhoto em calda diretamente no rio Capibaribe. Além de poluir, tinha um cheiro insuportável. O Rio São Francisco foi o transformador de cidades do sertão e da economia da região, com os projetos de irrigação. No início dos anos 80, mostramos a diferença entre as áreas que eram irrigadas e as que não recebiam água do Vale do São Francisco. As plantações e a seca lado a lado. Toda essa área à margem do Rio São Francisco pode ser aproveitada para a lavoura, o que não está acontecendo. Este é o Nordeste que deu certo. As plantações de frutas, como a manga e a uva, mudaram a imagem do sertão. Com a uva, veio a produção de vinho e um novo mercado surgiu. O algodão era a matéria-prima dos cotonifícios que foram praticamente extintos até a década de 80. Eles marcaram época, como o cotonifício da Torre e o grandioso cotonifício Otom na Macaxeira. De acordo com o Sindicato do Setor Têxtil, 4 mil trabalhadores foram demitidos em 1981, uma crise sem precedentes. Um dos motivos do fechamento das indústrias foi uma praga, o bicudo. Para erradicar o bicudo, os pés de algodão foram arrancados e queimados. As importações
Com a entrada no mercado da roupa pronta e barata da China e dos tecidos de outros países, também prejudicaram o setor. Era um momento de mudanças econômicas e sociais, o fim de uma era onde a dona de casa costurava as roupas de toda a família. Uma região de Pernambuco soube aproveitar as novas relações de consumo. O agreste do estado despontou como um novo polo de confecções. A maior parte das casas aqui em Santa Cruz é uma mini indústria. Uma pesquisa feita pela Secretaria de Turismo de Pernambuco constatou que existem, em média, 6.000 máquinas de costura na cidade, o correspondente ao número de residências. As pequenas fábricas de fundo de quintal começaram a se modernizar. Hoje, o polo de confecções do agreste de Pernambuco é um dos mais importantes do país e exporta roupas prontas para o mundo inteiro. Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe são os principais produtores. Alguns centros de vendas recebem mais de 10.000 compradores por semana. Em 40 anos de desenvolvimento, o polo de confecções do agreste se tornou o segundo maior do país, com 16% da produção nacional, segundo o Sebrae, gerando mais de 100.000 empregos diretos e indiretos. A indústria, que começou em fundos de quintais, está completamente modernizada. Olinda, Patrimônio da Humanidade, o que trouxe o título recebido em 1982. Uma época de muita fé em Nossa Senhora da Conceição. E uma revelação, o que o Garrincha veio fazer em Pernambuco? Veja a seguir. No início das nossas transmissões, a TV era em preto e branco, clássicos numa só cor. Mas não sem alma. Jogos inesquecíveis, como a final do Campeonato Pernambucano de 1977. Náutico e Sport, do Arruda, o jogo que entrou pela madrugada. O regulamento não previa pênaltis em caso de empate. Aquela equipe que fizer o primeiro gol estará encerrado. Não há necessidade que seja completado os 15 minutos. E os times jogaram 4 prorrogações até surgir o vencedor. Pelo Esporte, uma festa que o telespectador viu em preto e branco. A chegada das cores não é a única diferença nas transmissões esportivas na TV. Esses são os goleiros do Esporte em 1975. Os treinos específicos para a posição ainda eram novidade no futebol. Aos olhos de hoje, parece brincadeira ou aula de educação física. A evolução é muito clara. Hoje em dia o futebol está muito mais rápido, então acho que os treinamentos evoluíram muito também. A grande diferença é o treinador. Da época ele jogava a bola com a mão. Hoje dificilmente você vai ver um treinador fazendo exercício pra gente, jogando a bola com a mão. 4 décadas e meia. Ao longo desse tempo, inúmeros jogadores consagrados do futebol brasileiro passaram por aqui. Dario, o Dadá Maravilha. Mas o Dadá está inteiro e o Dadá inteiro é sinônimo de vitória. Nunes. Eles vestiram camisas de clubes pernambucanos. Outros ídolos fizeram participações especiais em momentos históricos, como Mané Garrincha. O anjo das pernas tortas esteve aqui em Paulista na construção do estádio Ademir Cunha, em 1981.
Garrincha contou ali da arquibancada que veio em missão especial. Garrincha, durante muito tempo você fez os zagueiros arrancarem a grama. Como é que se sente agora vindo simbolicamente plantar a grama no estádio de Paulista? Eu vim pagar aqui o que eu não fiz, né? Quer dizer, os marcadores arrancaram a grama, agora eu tenho que plantar, né? Acompanhamos outras mudanças. O estádio do Arruda, por exemplo, não tinha o anel superior da arquibancada. O visual era bem diferente do atual. As obras de ampliação foram concluídas em 1982. A capacidade subiu para 85 mil lugares. Um número impossível para o futebol brasileiro hoje em dia. Outras modalidades também tiveram espaço no início dessa história. A cobertura de competições estudantis era intensa. Jogos escolares. Jogos universitários. Os esportes de quadra moviam multidões. O vôlei, o futsal. São 45 anos de gols, de campeões, de torcidas vibrantes, de momentos marcantes em estádios e ginásios. O pernambucano sempre foi um povo marcado pela fé. Acompanhamos as missas com a participação de Dom Helder Câmara e Frei Damião de Bozano. Ao lado do Frei Damião, registramos as missões dele em Pernambuco. A procissão de Nossa Senhora do Carmo no centro do Recife. Na sala de casa, o telespectador acompanhou as missas na Basílica do Carmo lotada. E a maior das manifestações de fé do Recife, a subida do morro para a antiga igreja de Nossa Senhora da Conceição. A tradição dos devotos de acender velas e pagar promessas no dia da Santa. Rituais da Umbanda e do Candomblé foram vistos pela primeira vez por muita gente aqui na tela da Globo. Como as homenagens a Oxum. A demonstração de fé do povo do sertão também emocionou gente de todos os cantos. A missa do vaqueiro de Serrita exibia as fisionomias marcadas pelo sol da região. Em dezembro de 1982, a cidade de Olinda recebeu da Unesco o título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. Foi um reconhecimento da importância da cidade para o mundo, da beleza original do casaril, das bicas, museus, igrejas e monumentos. A placa oficial da Unesco foi entregue na Igreja da Sé com uma grande comemoração, em março de 1983. Com o título, veio a necessidade de preservação. Já na década de 80, vários monumentos precisavam de restauração. A
cidade começou aqui no Alto da Sé, onde as crianças sabem contar um pouco de sua história. João José, o que é que você sabe de Olinda? Realmente essa igreja aqui do lado se chama Catedral da Sé de Olinda, de 1537. Foi daqui desse ponto mais alto, aonde chegou o primeiro danatário da capitania de Pernambuco. Ele chamava Duarte Coelho Pereira, então ele olhou a bela vista entre Olinda e Recife, ele deu essa bonita exclamação: ó, linda situação para construir uma vila. Então por isso que a cidade surgiu como o nome de Olinda. 35 anos depois, no Alto da Sé de Olinda, nós encontramos João José, o guia mirim que na época deu a entrevista. O que mudou em Olinda nesses 35 anos, desde o tempo que você era guia mirim? Mudou muita coisa, né? Porque na verdade, naquela época lá, era um pouco esquecida. E Olinda veio ficar mais bela depois de receber esse título de Patrimônio Cultural da Humanidade, que é Olinda. Preservar as cidades, o patrimônio e a cultura de um povo, para garantir a continuidade da nossa história, para a gente mostrar nos próximos anos, para você e para o mundo, a beleza que é Pernambuco. E fique agora com a super série Os Dias Eram Assim. Uma boa noite para você e até a próxima sexta.